Diga, Daniel. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcela, Thaís. Eu cortei um pouquinho o Leandro, mas agora vamos ao assunto que interessa. Estamos falando do PL 576 de 2021, que propunha a regulamentação, um novo marco legal para a exploração das usinas eólicas offshore, em mar aberto, um potencial muito grande que o Brasil tem na exploração de energia elétrica na costa, no litoral brasileiro, já em mar aberto. O que aconteceu? O Congresso Nacional colocou uma série, um jabutizal, uma série de emendas que prorrogavam benefícios ou criavam novos benefícios para o setor elétrico, com um impacto previsto, segundo a consultoria PSR, uma das mais renomadas do setor, a gente já teve aqui o diretor da PSR no WW, o Luiz Barroso, um impacto de 545 bilhões de reais até 2050. 9% a mais nas contas de luz de todos os consumidores brasileiros. Com que isso? Prorrogação dos contratos das usinas térmicas a carvão, algo que o mundo inteiro tem eliminado, até 2050. Uma flexibilização que beneficiava, ajudava na contratação de usinas térmicas a gás natural previstas na privatização da Eletrobras. Facilitava isso também, mais conta para os brasileiros pagarem nas tarifas de energia. E, finalmente, uma contratação obrigatória de quase 5 mil megawatts em pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas de fontes renováveis, mas no momento em que o Brasil tem um excesso de geração de energia, não precisava. Então, era energia desnecessária no sistema, daí todo esse aumento dos custos. O que aconteceu? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou o veto a 3 artigos que contemplavam todos esses jabutis, ficou só o essencial, que é a parte das eólicas offshore. Agora o Congresso, que foi quem colocou esses jabutis, ainda tem a possibilidade de analisar esses vetos, possivelmente derrubá-los, restaurando esses benefícios artificiais que acabaram sendo criados. Caio. Ô, Leandro, eu queria muito te ouvir sobre isso. Você domina muito esta área, acompanha muito este setor, né, importante de energia. Chamou muita atenção nós, repórteres de política, a mobilização do setor de energia frente a outra mobilização também que ocorreu dentro do Congresso, a mobilização do lobby do gás, vamos chamar assim, e que foi acatado por parlamentares, tanto deputados quanto senadores, que incluíram e mantiveram os jabutis e o Palácio do Planalto acabou vetando. Em linhas gerais, esse caso, ele não é paradigmático, vamos dizer assim, da forma como o Congresso cresceu, o poder, né, tanto em acesso a recursos públicos, mas principalmente na definição de políticas públicas importantes para o país, sem o debate prévio necessário? Exatamente, Caio. Essa mudança político-institucional que nós estamos observando em Brasília, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, aproximadamente, de 2015 para cá, tem mudado essa relação padrão que nós conhecemos entre executivo e legislativo. O executivo formulava políticas públicas com uma discussão técnica importante, o legislativo analisava, ajustava e o assunto seguia seu caminho. Hoje em dia, temos justamente uma mudança nessa relação em que o legislativo passa a disputar ou concorrer com o governo nessa formulação de políticas públicas. Nada contra isso, né? Ou seja, o governo, o Congresso, desculpa, ele tem legitimidade para tanto. A questão é que no Congresso sempre prevalecem mais os critérios políticos do que os critérios técnicos. Então, o setor de energia, neste caso, mas todos os setores da economia regulados, hoje estão sofrendo, diante desse cenário, um maior risco político, maior imprevisibilidade e maiores incertezas, porque você tem discussões como essa aqui que nós observamos ao longo do último ano, no caso do projeto de lei da eólica offshore, em que você estava discutindo um marco regulatório para possibilitar novos investimentos em energia renovável, mas, obviamente, por interesses políticos e que, de alguma forma, também até podem ser legítimos, mas que acabam entrando de forma, vamos dizer, pragmática, né, politicamente falando. E quando você está discutindo um projeto de energias renováveis, você tem, por exemplo, um incentivo para o carvão, algo totalmente irracional em termos políticos. Então,
essa é uma nova situação que, insisto, o setor de energia, mas outros setores regulados vêm enfrentando nessa nova realidade, esse novo cenário político-institucional de relacionamento entre executivo e legislativo. Ô, Thaís, e também esse caso é paradigmático de como é uma falácia essa ideia do Congresso fiscalista, economizador, que está preocupado com as contas públicas, porque o próprio Daniel relatou, e isso foi veiculado por diversos veículos, nós inclusive, dá conta desses jabutis, 25 bilhões, não é isso, Daniel? Por ano, por ano. Cai esse mito também, né? Do Congresso fiscalista. Na verdade, assim, parecia uma possibilidade, né, de ser um Congresso fiscalista, mas que não é. Mas não é um Congresso nem fiscalista que não está preocupado também com a conta de luz das pessoas. É um Congresso permeável à defesa dos interesses de quem chega mais perto, né, das lideranças políticas. Acho que esse é um recado importante do governo, o fato da gente estar dando luz a isso aqui e a imprensa como um todo, né, de dizer, olha, quem está criando... se o governo está discutindo problema de comunicação, essa é a hora, hein? É a hora de pegar esse negócio, não é fazer um veto às 10 horas da noite de uma sexta-feira, é fazer o veto às 10 horas da noite da sexta-feira e bater bumbo e dizer, olha, o Congresso Nacional está querendo botar uma conta salgada na tarifa de luz e vocês é que vão pagar, né? Porque, assim, se fizer um veto constrangido, não vai mudar nem a comunicação e vai perder essa batalha, porque não foi a primeira vez, desde que o governo Lula 3 começou, e certamente não será a última que o Congresso ficou permeável à defesa desses interesses. Sim. Então, dessa vez, está aí uma oportunidade para o Sidônio, que acabou de assumir, né? E eu não sei como é que isso fica na relação com o Congresso, esse é tema para vocês. Fica ruim, mas assim... Mas esse é o momento, assim, vai assumir o quê? Vai assumir para quem que vai ficar essa conta? Não, exatamente. Daniel. Caio, a propósito do que a Thaís está dizendo, vamos ser muito sinceros aqui, tá? E não é puxar sardinha para a imprensa. O Leandro está aí, que não tem nada a ver com a imprensa, ele pode dizer. Vamos ser claro, quem gerou um ambiente para que esses vetos fossem feitos foi a imprensa, através de uma comunicação expondo o tamanho da conta que o Congresso resolveu impor por meio desses jabutis. É claro que houve tiradeira, mas houve embates também entre setores econômicos. A imprensa evidenciou isso de forma muito clara e ninguém pode dizer, a imprensa está ajudando o governo Lula. Olha, lá atrás, num tema econômico altamente relevante, que era o marco legal do saneamento, inventado pelo governo Temer e depois comprado para valer pelo governo Bolsonaro, também foi a imprensa que deu esse empurrão, porque a situação do saneamento é absolutamente deplorável no Brasil. Então, falta aí para o governo, como a Thaís mencionou, uma comunicação mais pesada para demonstrar os riscos que estão implicados nisso. Alguém pode alegar assim, mas veja o carvão, esses contratos das usinas a carvão vencem ali no próximo quinquênio. E é verdade que tem cidades como Candiota, no Rio Grande do Sul, Criciúma, em Santa Catarina, cujas microeconomias são muito dependentes do carvão. Olha, Caio, sai mais barato você pagar uma super Bolsa Família, bota R$5 mil por mês na mão de cada família dessas, do que você prorrogar incentivos que custam R$20 bilhões por ano. Ô, Leandro, agora tem... Essa novela não acabou, né? Essa novela, a partir do dia 1º de fevereiro, que será a eleição e posse, vamos dizer, né, do deputado Hugo Motta na Câmara, novo presidente da Câmara, e principalmente do Davi Alcolumbre no Senado, isso vai continuar. Por quê? Davi Alcolumbre, o que nós temos de informação, é um dos que também liderou esse movimento... pelo menos a manutenção dos jabutis, porque os jabutis entraram na Câmara dos Deputados e foram mantidos pelo Senado Federal. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Davi Alcolumbre, próximo presidente do Congresso Nacional, foi um dos entusiastas da manutenção desses jabutis. E ele, a partir do dia 1º de fevereiro, é o presidente do Congresso e, portanto, com o poder de pautar as sessões do Congresso de derrubada de vetos. Esses vetos que acabaram de acontecer. Isso está na conta, você imagina, do próprio setor e do governo também, de que não bastou agora
vetar os jabutis do presidente Lula, porque a partir de fevereiro, certamente, eu sou capaz de apostar aqui, que em breve o Davi Alcolumbre vai pautar essa sessão para derrubar esses vetos de agora. O Caio, a gente até estava conversando hoje mais cedo, esperando justamente a sanção da lei sobre o cenário dos vetos. E aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, e achei interessante, até um ator do setor mencionava, olha, mas não há um constrangimento dos parlamentares em criar um impacto, né, na conta tão grande. E a resposta nossa foi a seguinte, olha, há uma racionalidade política que não tem contradição nessa postura de defender um aumento ou um impacto na tarifa. Por quê? Porque você, como o Daniel bem mencionava agora, ou seja, parlamentares da região sul estão defendendo interesses que para eles são legítimos regionalmente falando. Ou seja, se há impacto na tarifa, isso aí é secundário. Então, a partir dessa leitura que nós fazemos, e também do fato de entender que até aqui não há fato novo que mude o cenário que nós temos no Congresso, que permitiu a aprovação da lei com esses assuntos estranhos ao texto, é que temos um quadro de, justamente, possibilidade consolidada de derrubada dos vetos. Obviamente, e como o Daniel também apontou corretamente, a mídia deve dar continuidade, provavelmente, a essa campanha, porque, vamos lá, isso aí será pago, são 500 bilhões até 2050 pagos pelo consumidor de energia. Eu imagino que o Ministério da Fazenda trabalhará fortemente, e vocês estavam falando aqui sobre as projeções de inflação, e quando você joga mais 25 bilhões na conta do consumidor, isso aí se transforma em inflação. Ou seja, é lógico, eu entendo a postura do ministro da Fazenda lutando firmemente contra essa situação. O governo, e também acho que Caio se aponta corretamente, o governo hoje enfrenta uma situação delicada, principalmente diante da situação das emendas e da indefinição que vem de parte do Supremo. Nós imaginamos que o governo trabalhará para adiar, né, essa análise dos vetos ao PL 576. No entanto, e aqui talvez como uma resposta político-institucional do Congresso ao governo, diante da insatisfação das emendas parlamentares, que talvez, certamente, o novo presidente, o provável novo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marque de forma rápida e ágil talvez uma sessão para apreciação de vetos, quem sabe no mês de fevereiro. Leandro, Daniel, perdão, você prevê algum cenário certo de derrubada? Ou toda essa pressão que acabou dando certo para o Palácio do Planalto se mobilizar e vetar, né? E isso vir à tona, virou um debate público de fato, o setor impulsionou e o nosso setor também, a imprensa, mostrando, né, a tramóia toda. Dá para traçar um cenário de que talvez o Congresso não derrube esses vetos? Eu acho difícil. Eu sei que é difícil, é difícil mesmo. O que eu acho que tem um fenômeno maior ali, que se a gente for pensar 20, 30, 20, até 10 anos atrás, talvez, eram grandes crises a não aprovação de medidas provisórias pelo Congresso e quando o governo fazia um veto, o presidente fazia um veto, o Congresso derrubar esses vetos. Isso gerava uma enorme crise política. Não é mais assim. O que a gente vê é um Congresso devidamente empoderado, ganhou força nessa relação, nessa disputa, digamos, silenciosa entre legislativo e executivo, e hoje o Congresso não tem problema nenhum em derrubar um veto. Pode ser que aconteça, pode ser que não no caso das eólicas offshore, desses jabutis, mas eu acho que todo esse processo legislativo, no caso desse projeto, demonstrou muito bem a mudança no eixo de poder. Os setores que eram interessados, vários setores, distribuidoras de gás canalizado, pessoal das térmicas a carvão, alguns geradores de energia renováveis, eles não foram fazer lobby no Ministério da Energia, não foram no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eles foram na Câmara dos Deputados, eles foram no Senado, porque são essas duas casas que hoje decidem e são importantes para os setores econômicos, para os lobistas, a fim de emplacar uma matéria que eles queiram.